Quando o momento da crucificação se aproximava, Jesus falou sobre o princípio do potencial, se referindo a Ele mesmo. Ele comparou a sua própria vida a um grão de trigo que cai na terra e morre. João 12, 23, 24. Jesus lhes respondeu dizendo: e chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Um grão de trigo é outro exemplo. Quando ele plantado, ele gera muito mais grãos. E em Jesus havia um potencial para alcançar milhões de pessoas para Deus. O que Herodes tentou fazer? O que tentaram fazer diversas vezes no ministério terreno de Jesus? Tentaram interromper esse potencial, tentaram tirar a vida de Jesus. Quando Jesus nasce, Herodes manda matar todas as criancinhas com menos de 2 anos. Graças a Deus que ele não conseguiu, graças a Deus que Deus não permitiu, porque se ele tivesse conseguido, Jesus teria morrido antes de cumprir sua missão, antes de cumprir o seu propósito. Então ele ter morrido não foi uma tragédia, a tragédia teria sido Jesus morrer sem cumprir o teu propósito. Então um dia Deus vai te chamar, e isso não vai ser um problema, vai ser uma transição maravilhosa para a glória que te espera na vida por vir. As pessoas que ficarem aqui vão sentir a tua falta, mas vão dar glória a Deus, porque você vai ser promovido, amém? Então o problema não é um dia morrer, o problema é morrer sem cumprir a sua chamada, sem cumprir o seu propósito. E se você crê, aplauda forte ao Senhor. Os discípulos olhavam e eles só enxergavam Jesus, só que a semente ali era muito maior do que os olhos dos discípulos conseguiam enxergar. Era aquela única semente ali, tinha um potencial de dar vida a muitos. Outro princípio, quando falamos em potencial: nada é instantâneo. Repete comigo: nada é instantâneo. Há muitas pessoas que se frustram, porque elas dizem: eu tenho um potencial, então amanhã minha vida tem que estar mudada, amanhã esse potencial vai acontecer. Nada é instantâneo. Se você olha para a história da criação, Deus não criou a raça humana já pronta. O que Ele deu à terra? Uma população instantânea? Não, Ele deu Ele deu Adão, Ele deu Eva, Ele deu um casal. Ele não deu 1 milhão de casais, Ele não criou a população de uma vez. Ele deu um casal, começou com uma semente, e daquela semente se criou outra, e então outra, e logo quando a primeira semente se criou, Ele disse: sejam abençoados, vocês têm minha permissão, sejam frutíferos, multipliquem, enchem a terra. Então em Adão, Deus deu à terra uma semente com potencial de 1, de 100, de 1000, de 1 milhão de pessoas. Há 7 bilhões de pessoas hoje que vivem nesse planeta, descendem daquele único homem. Deus sabia, quando colocou Adão e Eva na terra, que em Adão e Eva havia um número suficiente de pessoas para encher a terra, e é dessa forma que Deus trabalha. Quando Ele escolheu essa igreja há 15 anos atrás e me chamou, Ele não via a minha vida como uma sementinha, mas Ele via todas as pessoas que seriam alcançadas e abençoadas através daquela sementinha, por esse mesmo princípio. Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Há líderes que são enviados para plantar a igreja, e eles chegam naquele lugar querendo que a igreja aconteça do dia para a noite. Não, nada é instantâneo. Deus vai mandar pessoas, Deus vai mandar sementes com essa capacidade de reprodução, e quando você menos esperar, você vê essa floresta florescendo. Esse é o princípio. Você hoje é uma criação de Deus. Só que no próximo ano você não será a mesma pessoa que você é hoje. Consegue entender isso? Há muitas pessoas dentro de você, e algumas delas nem vieram à tona, nem existiram ainda, nem se manifestaram. Você é hoje a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você é hoje a mesma pessoa de 20 anos atrás? Você hoje é a mesma pessoa talvez de 1 ano atrás?
Da mesma forma que você não será a mesma pessoa daqui 5 anos, você será outra pessoa daqui 10 anos, você será outra pessoa daqui 20 anos, então tem muito potencial nessas outras pessoas que você ainda virá a ser. Se você crer, aplauda forte ao Senhor. Há pessoas dentro de você que ainda não aconteceram, que não afloraram. Sabe o que pode ser seu único problema aqui? Você não aprender a pensar como Deus pensa. Há pessoas dentro de você que estão adormecidas, escondidas. Como é que Deus pensa e como é que eu preciso aprender a pensar? Deus está sempre olhando para o invisível. Quando Ele olha alguém, Ele espera encontrar dentro desse alguém que Ele criou muito mais daquilo que é exterior, muito mais daquilo que é evidente. Então sabe que pergunta que você deveria se fazer hoje? O que o mundo teria perdido se você não tivesse nascido? O que o mundo perderá se você não maximizar o seu potencial? Será que você vai levar para o túmulo canções, ideias, missões, livros, invenções, ministérios, curas, sinais, maravilhas, dons? Você vai levar isso para o túmulo? O que o mundo teria perdido se você não tivesse nascido? Quando alguém comete suicídio, é essa indagação que se faz: o que teria sido, quais os frutos ele teria dado, o que seria dessa vida no futuro, qual seria a sua colaboração, a sua contribuição, o que iria acontecer? Porque tudo nessa vida tem um potencial para ser alcançado, para realizar um propósito. Amém? Há um sério risco de você estar hoje desperdiçando sua vida, não utilizando aquilo que você tem, acomodado em algum trabalho que você não ama, fazendo aquilo que você não foi criado, não foi chamado a fazer. Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos, Deus lhe deu ideias para o bem da humanidade, e Ele espera que você as use. Nunca ninguém vai saber o que está dentro de você, até que isso venha à tona, até que isso se manifeste. Então use o poder que está dentro de você, use o potencial que está dentro de você, para o bem dos outros. Aqui, amados, nesse salão, nesse auditório aqui, milhares de rolos, de ideias, de músicas, de obras, de arte, de projetos, dentro de cada um de vocês. Há tanta semente aqui nesse auditório, há tanto potencial reunido hoje aqui. Há livros, há músicas, há empresas, há poemas, há invenções, há investimentos, há planos, há missões que Deus te deu para abençoar os próximos. Há sementes dentro de você, há sementes de ministério, há sementes de casas de recuperação, de orfanatos, de asilos, de missões, há propósitos que Deus espera que você cumpra. Não desista, quer que todo o seu potencial seja cumprido. Não desista até que você tenha vivido o máximo do seu potencial. E o que é importante nós entendermos? Nenhum homem consegue subir acima dos limites da sua própria fé. Então você vai, pela fé e pelo tamanho da sua fé, viver proporcionalmente o teu potencial. O medo, na verdade, que é a falta de fé, vai tentar te impedir de viver o seu potencial verdadeiro. Sabe o que é o fracasso? Fracasso não é ausência de sucesso. Fracasso é a desistência de continuar tentando. Você não fracassa quando você perde, você não fracassa quando você não consegue, você só fracassa quando você desiste. Agora, todo o potencial de todo cristão, de todo ser criado, na verdade, está relacionado com a sua fonte. Repete isso comigo: o meu potencial está relacionado com a minha fonte. Quando nós descrevemos Deus aqui, nós frequentemente dizemos, pelo que aprendemos, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente.
Onipotência significa que Deus sempre é potente, que Ele tem todo o poder. A palavra onipotente é formada de outras duas: oni, que significa sempre, e potente, que tem o significado de cheio de poder. Então onipotente significa que Deus é potencialmente tudo, Ele tem tudo dentro de si, Ele tem todo o potencial para ser tudo que é, tudo que foi e tudo que ainda será. Todo o poder, todo o potencial habita nele. Tudo foi criado por Ele, para Ele, através dEle. Tudo vem de Deus. O que era, o que é e o que ainda será, já estava em Deus desde o princípio. Tudo começa em Deus. Deus existia antes da criação. Deus é a raiz, Deus é a fonte da vida. A Bíblia começa nos dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Isso significa que antes de haver um princípio, já havia Deus. Então Deus começou, em Deus estava o potencial da criação. Tudo que foi criado por Ele. Por que eu disse isso aqui? Porque o meu potencial tem a ver com a minha origem. Deus é a sua origem. Deus te criou e o teu potencial está nele, vem dele. Teu potencial não é definido pela educação que você recebeu. Teu potencial não é definido pelas suas experiências, sejam elas boas ou más. Seu potencial não é definido pelos seus medos, não é definido pelos seus traumas. O seu potencial não é definido pela opinião de outros ao seu respeito. O seu potencial é definido pela sua origem, e a sua origem é Deus. Então simplesmente não permita que a opinião dos outros, que não veem o que Deus vê, te influenciem negativamente, porque há muitas pessoas enterrando os seus talentos, porque acreditam em mentiras, porque acreditam em vozes, não esperam em Deus, não buscam em Deus. O que outros pensam e falam de você não é importante. O que Deus pensa, o que Deus fala ao seu respeito é importante. Você pode ser desacreditado por todos ao seu redor, mas se você se voltar a Deus, você vai encontrar a tua origem, o teu potencial, e nele você vai ser frutífero, e nele você encontra o seu destino. Seu potencial só pode ser limitado por Deus e por mais ninguém, porque Deus vê coisas que as pessoas ignoram. Quando Deus olhou Adão, Ele não viu Adão, Ele viu a humanidade. Quando Ele olhou Abraão, Ele não viu Abraão, Ele viu nações. Quando Ele viu Moisés, Ele não olhou Moisés, que era tido como um assassino, mas Ele viu um libertador. Você pode imaginar alguém olhando para um gago e ver nele o maior líder da história? Nenhum homem apostaria em Moisés, mas Deus enxergou o potencial de Moisés. Quando Deus olha para Davi, Deus não vê um garoto assustado, pastorzinho de ovelha insignificante. Deus viu um rei. Longe dos holofotes, sem reconhecimento da família. Aos olhos dos homens ele não era nada, mas Deus vê um rei. Jessé, o pai de Davi, soube que Samuel ia chegar, ele vestiu bem todos os seus filhos, fez um jantar caprichado, e lá estava o filho alto, o filho bonito, o filho de cabelo encaracolado, o forte, o musculoso, para Samuel escolher. Ele disse: sinto muito, não foi nenhum desses aqui que Deus escolheu, não tem nenhum outro. Tem um rapazinho mais novo que está lá pastoreando ovelhas, é um servicinho, ele não tem chance, não dá para ser Davi, manda chamar. E quando Samuel viu o caçulinho, Davi, ele disse: encontrei o que eu procurava. Porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. O homem vai olhar para as tuas marcas, o homem vai olhar para os teus fracassos, o homem vai olhar para as tuas derrotas, o homem vai olhar para aquilo que não deu certo, mas Deus vê o seu coração. O homem vai olhar para as coisas erradas que você fez, mas Deus vê o seu coração, Deus vê o seu futuro. Para Deus não importa o que foi, importa como vai ser a partir de agora, importa o seu potencial. A maioria de nós aqui é como Jessé, nós olhamos mas não vemos. Deus olha e Deus vê, Deus enxerga potencial.
Quando Deus te vê, Ele enxerga coisas profundas que estão em você, que outros não podem ver. Eles olham para você e não conseguem entender o quão valoroso e o quão importante você é, mas quando Deus te vê, Ele enxerga destino, Ele enxerga valor, Ele enxerga propósito, Ele enxerga missão. Agora, se você não entende o coração de Deus a teu respeito, você pode, e muitos o fazem, passar toda a sua vida competindo com outros, tentando provar para o mundo que você é alguém, que você é importante. E essa é a hora de você se libertar desse tipo de escravidão, porque você não precisa lidar com isso nunca mais. Você não precisa provar para ninguém que você é alguém. Você veio de Deus, você já é alguém faz tempo. Você é alguém desde que Deus te criou, desde que Deus te chamou, desde que Deus te estabeleceu, desde que Deus te plantou.